Então, começou a gravar. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou tirar minha carinha aqui, porque eu fico com vergonha. É muita... Tá Pronto. bom. Então, vamos lá. Bom, então, a unidade 2, né, vai falar sobre ventilação. A gente, em sala de aula, então, nós abordamos a unidade 1, as respirações, falamos de algumas doenças respiratórias do neonato, do recém-nascido, e agora a gente vai começar falando, então, sobre ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica vai desde um momento não invasivo até o momento que a gente precisa invadir. Então, tem a VNI, ventilação mecânica não invasiva, e a ventilação mecânica invasiva. Então, a gente vai ver o que é uma equipe multidisciplinar de UTI, os princípios, o básico do básico do básico da ventilação mecânica invasiva e o princípio da ventilação mecânica não invasiva. Então, assim, falando um pouco de uma equipe multidisciplinar, Oi. eu acho que eu vou pedir para vocês desligarem os microfones que tá fazendo barulho, pode ser? Pode. Tá, vamos desligar. Mas aí, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. É só mesmo Beleza. para não ficar fazendo barulho para a gente não se atrapalhar aqui, tá bom? Bom, Tranquilo. então, dentro de uma UTI, né, principalmente uma UTI neonatal, algumas situações, elas são de extrema importância, né? Então, assim, o cenário de uma UTI neonatal, ele tem que transparecer um ambiente limpo, tem que ser um ambiente, embora de muita angústia, de sofrimento, porque sofrimento é óbvio, né? Adoecer é muito triste, ver um parente doente é muito triste, mas entendam que quando a gente fala de criança, ainda mais neonato é o que a gente chama de recém-nascido, que tem até 28 dias, é muito mais sofrido, porque não é normal. Então, a gente espera que um idoso fique numa UTI, a gente espere que uma pessoa que tem alguma doença grave fique em uma UTI. Tudo isso é esperado e é sabido que por algum momento da vida a gente vai passar por isso. Já uma criança que acaba de nascer, qual que é o sonho de qualquer casal, né? Qualquer pai, qualquer mãe? É a expectativa de levar para casa. E o quanto antes para começar a sua vida. Então, não se espera, não é normal uma criança acabar de nascer e ir para a UTI. Então, tem que, embora seja muito sofrido e de difícil, porque com criança é tudo muito tenso, é tudo muito rápido. Na mesma hora que ele melhora, ele desatura, ele faz uma bradicardia que a gente já começa a investir como se fosse parada. Então, tem que ser calmo. Por mais que seja sofrido, por mais que seja um ambiente de tensão, os profissionais ali dentro, diferente do que a gente pensa, ele tem que ser calmo. Não pode ser um profissional que tenha o perfil agitado, que tenha o perfil de histeria, né? Então, a gente preconiza justamente que a UTI, a equipe, seja uma equipe rápida, mas de contrapartida tranquila. Então, a qualidade da assistência da fisioterapia no ambiente hospitalar, ela pede o quê? Uma situação humanizada, porque a gente acaba de... a criança, ela acaba de nascer, e essa criança é muito... eu não tenho nem palavras, eu trabalhei muitos anos em UTI neonatal, não tenho nem palavra para dizer o que é você ver um pai, uma mãe, recebendo uma notícia ruim em relação àquela criança que acabou de nascer.
Então, a qualidade da fisioterapia nesse ambiente tem que ser muito humanizado. A gente não trabalha só com o paciente, a gente lida com a família. Então, o pai, o cuidador, enfim, quem fica lá com a criança, porque normalmente a criança não fica sozinha, né? Ela não pode ficar sozinha. Tem que ter muito tato para a gente abordar, né? Vou passar aqui o slide. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Anvisa, ela impõe. Então, são regras que são passíveis de multa caso não haja o cumprimento dela. Então, ela impõe algumas normas que que promove a assistência do neonato integral. Então, se a criança fica ali internada, obrigatoriamente, dependente do hospital que ela está, ela não vai ter somente um cuidado médico. Tem que ter por parte da enfermagem, e não é qualquer enfermeiro. É exigido que ele, se ele não tem especialização ou pós-graduação, no mínimo uma experiência muito grande na área. O fisioterapeuta tem um acolhimento dos pais com o serviço de psicologia. Então, essa criança, desde o início, ela já passa por um trabalho de fono. Então, é uma assistência integral, é ver a criança como um todo. Então, foi escrito no ano de 2012 um artigo que fala que, obrigatoriamente, a UTI neonatal ela é composta por uma unidade de cuidados intermediários, que, por sua vez, essa unidade de cuidados intermediário, ela vem a ser convencional ou com um programa chamado Canguru, que é o quê? É quando a gente já consegue pegar esse recém-nascido, já pode tirar ele de uma isolete, por mais que ele esteja entubado, mais que ele esteja monitorado, dependente de oxigênio, já coloca essa criança no peito da mãe para que ela tenha contato físico. E assim, há estudos inúmeros que demonstram que a criança, quando ela começa a ter o contato com a mãe, ela desenvolve. Então, algumas crianças a gente não pode pegar. Então, se é o caso de um bebê que nasceu com os órgãos para fora. Então, não pode pegar esse bebê, né? Até que consiga introduzir tudo dentro da cavidade abdominal. Se é uma mielomeningocele, o cérebro está exposto. A gente não pode pegar. Então, a criança fica lá, quietinha, naquela isolete, e parece que ela não consegue evoluir tão rápido quanto quando a gente coloca em contato com o corpo da mãe, que é o método canguru que a gente chama. Então, a mãe ou o pai fica desnudo na parte de cima, e aí a gente coloca ele, a criancinha, no peito da mãe ou do pai, para ter esse contato físico. Então, assim, qual que seria a indicação? A indicação de um bebê na UTI neonatal são crianças nascidas prematuramente. Falar em criança nascida prematuramente, acabou de entrar um bebezinho aqui. Crianças nascidas prematuramente, com menos de 30 semanas. E, pessoal, espera só um pouquinho que chegou um bebezinho aqui. Deixa eu mostrar eles para vocês. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu mostrar ele para você. Eu vou mostrar o filho dela. Olha lá. Fala oi. Fala, bebê. Esse daqui é o Luquinha. Fala oi, dá oi para todo mundo. Oi, Lucas. Bom dia. Tudo bem, Luquinha? Oi. Ó, a mamãe tá dando aula. Vamos lá para fora? Só um segundo que eu vou levar ele lá para fora, gente. Desculpa.
Bota ele como exemplo aí. Desculpa. Não teve como. Desculpa, gente. Então, desligando aqui de novo. Então, qual que é a indicação? Recém-nascidos com menos de 30 semanas, o que se espera? Que a mãe ela entre num trabalho de parto a partir da 38ª semana gestacional. Até 37 semanas, tá tudo bem. Antes disso, a gente já considera a criança como pré-madura. Pré-matura. Quer dizer o quê? Que ela ainda, por mais que então, a gestação é dividida em 3 trimestres. Por mais que a mãe já entrou no terceiro trimestre, e o terceiro trimestre é mais para a criança ir ganhando peso, já está tudo formado. Mas percebam, o fato de estar formado não quer dizer que se desenvolveu totalmente. Então, o cérebro ele nasce, nós nascemos com ele formado, mas ele vai se desenvolvendo até a pré-adolescência, tá? Então, a criança com menos de 30 semanas, ela pode nascer bem, né? Tem crianças que nascem com 28 semanas, que seria as primeiras semanas lá do último trimestre, que nascem bem, mas mantém na UTI justamente para que tenha certeza que ela continua se desenvolvendo fora do útero bem, tá? Mas aí vamos supor que a criança nasceu com a quantidade de semanas boas, mas ela nasceu com menos de 1 quilo. Ela também vai para UTI, obrigatoriamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, ela nasceu de 38 semanas, com 2,7 kg. Nasceu um cisquinho. E isso, assim, a gente levando em consideração o edema, o inchaço. Imaginem que um dia depois, ela foi ficar com 2,280 kg. O médico me chamou e falou assim, ó, Tati, com menos de 2 quilos, a gente não libera do hospital. Por quê? A criança, quando ela nasce, ela tem um gasto energético muito intenso. Então, tudo para ela é motivo para gastar energia. Respirar, amamentar. Ela faz um trabalho, um esforço muito grande para amamentar. Então, ela gasta muita energia. Então, tudo é um motivo para quê? Para que ela perca peso. Então, com menos de 2 quilos, não sai do hospital. E com menos de 1 quilo, tem que ficar na UTI. Qualquer gesto que essa criança faça é passiva de perda de caloria. Então, a criança que nasce com menos de 1 quilo, ela não pode perder de forma alguma peso. Para que a gente tem que manter o peso? Para manter a temperatura corpórea, né? Para ter mais energia para ir se desenvolvendo. Se vocês verem um recém-nascido, a respiração dele é rápida, o coraçãozinho dele é extremamente acelerado, que é o normal. Então, aquele coração bate muito rápido, gera um gasto energético muito intenso. Então, com menos de 1 quilo, as chances dele perder mais peso aumenta, então a gente mantém numa UTI neonatal. E aí, independente da idade gestacional, se nasceu antes do tempo, a gente chama de pré-termo, prematuro. Durante o tempo, então, antes do tempo, menos do que 37 semanas. No tempo, é de 37 semanas até 40 semanas, que são os 9 meses completos. O que seriam os 9 meses completos? Não é, quando a gente entra no nono mês, a gente está o quê? Com 4,5 vezes 9, né? Então, a gente está com 37 semanas. Eu estou entrando no nono mês. Quer dizer que é completo? Não. Só vai completar 4 meses, desculpa, só vai completar 9 meses quando terminar essas outras 4 semanas. Então, quer dizer que 9 meses completos são 40 semanas. Eu estaria entrando no 10º mês. Então, uma criança que nasce de termo,
no tempo, corresponde a esse período, de 37 até 40 semanas. Tem crianças que nascem depois disso? Sim. Principalmente as mulheres que almejam o parto normal. Então, eu leciono a disciplina da saúde da mulher. Não que eu tenha experiência, mas como eu trabalhei muito, experiência em atender, né, a mulher, mas acaba que, como eu trabalhei muitos anos em UTI neonatal, o trabalho de uma UTI neonatal é muito ligado à saúde materna, à saúde da mãe. Então, eu acompanhei muito físio fazendo esse trabalho, então, vi muito físio, praticando fisioterapia dentro da saúde da mulher. Então, a mulher, o que eu pude aprender com eles, né? A mulher, ela define um tipo de parto. Ela, eu quero cesárea. Não, eu quero parto normal. Enfim, ela coloca na cabeça o que é um tipo de parto. E o que eu aprendi com esses fisioterapeutas? Que o parto ideal, eu acho que eu cheguei a comentar isso em sala de aula, acho que deu tempo da gente conversar um pouco. O parto ideal é aquele que o corpo da mulher é capaz de suportar, tá? Então, se a mulher, ela chega a um hospital, a bolsa estourou, o quadril dilatou junto com a passagem do canal vaginal e ela tem 10 centímetros de dilatação. Ela tem contração rítmicas e ela já tá com os 10 centímetros de dilatação e o que ela tem que fazer praticamente? Força. Quer dizer o quê? O corpo dela foi feito para isso. Ela consegue ter um parto normal. Me corta, me ceda, que eu não quero sentir dor. É só fazer força que a criança vai sair. O corpo dela tá pronto para isso. Agora, imagine o inverso. Me chega uma mulher já de 41 semanas, nada de dilatação, nada de contração, a bolsa nem sinal de romper. 42 semanas. E é lá porque eu quero um parto normal, porque um parto normal é menos sofrido. Aí me coloca ela no soro, aí colocam oxitocina para estimular a contração uterina, faz com que ela entre num trabalho de parto induzido, e aí ela não tem dilatação, e aí a hora que a criança coroa, de tanto que o útero dela está contraindo, ela sofre um corte. Ela sofre um corte na região vaginal para que a criança possa passar. Sinceramente, ao meu ver, isso não tem nada de normal. Isso não é um parto normal. Então, essa é o tipo de decisão que faz uma criança sofrer muito, porque 42 semanas, ela já está muito desenvolvida dentro do útero. Ela corre o risco de evacuar. Então, dentro do útero, a gente não tem ar, a gente tem o líquido amniótico. Então, o que tem dentro do pulmão? O que ela inala? O que ela deglute? Esse líquido amniótico. Pode ser que ela já evacue uma sujeirinha, né? E aí, essa sujeirinha, ela pode vir broncoaspirar, tá? Então, é muito arriscado. Tá vendo que a mulher não tem condições, já faz uma cesárea. Por mais que ela queira, enfim, um determinado tipo de parto. Então, o parto ideal é aquele que a mulher, que o corpo dela consegue fazer. Então, independente se nasceu de termo, pré-termo ou pós-termo, e essa criança, ela nasceu com dificuldade respiratória e precisa de um aporte de oxigênio para manter a saturação de oxigênio no sangue acima de 95, ela vai para UTI. Essa criança ela tem uma forte indicação, ela é indicação absoluta de UTI. E outras situações, como cirurgias, né? Logo após que nasceu, independente se é de grande ou pequeno porte, precisou de cirurgia, vai para UTI. Se precisar de algum cuidado especial, ela tá bem, mas precisa passar um catéter,
precisou fazer uma transfusão, enfim, precisou de algum cuidado especial, essa criança também vai para a UTI. Então, o que é obrigatório dentro de uma UTI? Todos os materiais e equipamentos para uma reanimação. Então, um idoso. A gente sabe quando uma pessoa está infartando 24 horas antes dela infartar, porque o corpo já está dando sinais, né? Talvez a leitura seja difícil, porque os sinais são muito facilmente confundidos com outras situações, né? Então, uma dor no braço, quem nunca teve uma dor no braço, uma dor abdominal, que, né, ela facilmente é confundida com prisão de ventre. Então, são sinais que o corpo vai mostrando, mas que se assemelham a outros sinais e, dependendo se é uma pessoa que não tem nenhum fator de risco, ela acaba ignorando e quando vê, infartou. Um bebê, é impossível a gente dizer quando que ele vai ter uma parada, porque pode ser que ele nasceu tudo bem, fez todos os testes, está tudo bem, e de repente ele para, por N razões. O bebê, então, ele tem vários reflexos, mas nem todos os reflexos são passivos de conseguir salvá-los. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter lá o material e equipamento, os equipamentos para uma reanimação cardiorrespiratória. Se a gente continuar nesse padrão de aula, eu vou mostrar para vocês o ambu neonatal, vou mostrar o tubo neonatal, que é uma aula prática que eu faço em sala de aula, mas eu acredito que também vai dar para a gente fazer nesse formato de aula. Então, tem que ter obrigatoriamente os pontos de oxigênio. Alguns ventiladores mecânicos, eles precisam misturar oxigênio com ar comprimido. Então, é universal, em qualquer lugar do mundo, o oxigênio ele é representado pela cor verde e o ar comprimido pela cor amarela. Então, em alguns equipamentos, a gente tem um dispositivo dentro dele que se chama blended, né, que é de mistura. Então, o ventilador mecânico é alimentado pelo oxigênio, mais esse ar comprimido. Quando passa por esse blended, tem então uma mistura em frações, onde é ofertado uma porcentagem para o paciente. Os monitores de sinais vitais, então a criança ela fica 24 horas monitorada, para que a gente possa ver os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, a pressão que o sangue exerce dentro da parede dos vasos arteriais, que é o que a gente chama de pressão arterial, o nível de oxigenação do sangue. Então, conforme o coração vai distribuindo sangue para todo o meu corpo, o que tem lá dentro do sangue? A hemoglobina, que é capaz de carregar o oxigênio e ir distribuindo para todas as células. Conforme essa distribuição vai acontecendo, o que está acontecendo com o oxigênio? Ele está saturando. Então, de 100% que a gente inala, né, de oxigênio atmosférico, que ele está em torno de 21%, né, do valor da atmosfera, a gente acaba distribuindo tudo isso pelo corpo, né, vai saturando, e aí a pessoa tem que manter a saturação acima de 95. Adultos com menos de 95, na minha experiência prática, é tolerável. Então, a gente acaba ainda aceitando, mas mesmo assim, já é passivo de supervisão, já é passivo de ter um aporte de oxigênio. Criança com menos de 95, eu já coloco bem um suportezinho de oxigênio e deixo ali, porque desatura muito rápido. Então, os leitos, obrigatoriamente, eles têm que ser aquecidos.
né? O que a gente chama de isolete, a criança fica num bercinho isolado. Então, ali dentro desse bercinho aquecido, eu consigo fornecer oxigênio, eu consigo fornecer uma temperatura estável, sempre no mesmo nível. E elas têm que estar preparadas, esses bercinhos aquecidos, né, essas isoletes, para a criança precisar ser transportada para fazer uma tomografia, que é difícil, né, fazer tomografia em bebê, mas para fazer algum exame, para ir para uma cirurgia e para receber luz, que algumas crianças quando nascem, né, elas ficam amarelinha, né, que é a famosa icterícia, então ela precisa fazer fototerapia. Obrigatoriamente, dentro de uma UTI, nós temos que ter as bombas de infusão para que a criança receba a medicação e os materiais gerais, curativo, aspiração, material para poder avaliar, o ouvidinho, a criança ela é pesada diariamente, a fraldinha dela é pesada, porque eu preciso saber se ela está urinando. O que quer dizer se ela está urinando? É que o rim está funcionando. Se o rim não está funcionando, a água está entrando, porque possivelmente ela está sendo hidratada com soro. Se o rim não está funcionando, quer dizer que essa água que está entrando está ficando lá dentro. Lá dentro aonde? Onde que está parando essa água? Pode ser que seja no pulmão. Então, todo dia é pesado a fraldinha desse bebê. E claro, né, o mobiliário tem que ser adequado porque a mãe ela tem que estar lá com essa criança. A mãe fica 24 horas? Não obrigatoriamente, porque às vezes... Oi, pode perguntar. Qual a finalidade da pesar a fraldinha? Qual o cálculo? Qual a intenção de calcular? É assim, quando o bebezinho está dentro de uma UTI, possivelmente ele vai estar sendo hidratado com soro, né? Porque possivelmente ele não deve estar mamando, possivelmente são regras que têm exceções. Possivelmente ele vai estar se alimentando por uma sondinha. Então, eu tô colocando 500 ml de soro para hidratar o corpinho todo dele. E é como eu falei para vocês, imagina que se tá entrando líquido, tem que sair líquido. Vamos chamar isso de balanço hídrico. Se tá saindo líquido, ok. Então quer dizer que o rim está funcionando. Agora imagina, como é que eu vou quantificar isso? Eu vou passar uma sonda no bebezinho? Não precisa. Eu pego a fraldinha dele e peso. Agora imagina se eu peso aquela fraldinha e não tem urina. Não tem a presença de urina, ou tem a presença de urina, mas eu percebo que é muito pouca. Então, quer dizer o quê? Que esse líquido que está entrando e o meu rim não está colocando para fora, além do meu rim, além de eu saber que meu rim não está funcionando, essa água, esse líquido, está parado em algum lugar. Aonde? Pode ser que seja no pulmão. E aí, esse bebê, ele vai ter dificuldades para respirar. Então, imagina que só de eu diariamente ver que está entrando líquido e o bebê está desprezando esse líquido, né, desprezando a diurese, eu consigo saber que o rim está funcionando, que ele não está acumulando líquido nos interstícios, né, principalmente em região pulmonar. Faz então eu ter uma certeza que o balanço hídrico dele está negativo, quer dizer, está saindo mais do que entrando, entendeu? Certo, entendi. Então a gente pede. Em relação à evacuação, não tem interesse para a gente porque ele não come. Então, a gente não pesa quando evacua, é mais quando tá com urina. E todo dia tem que pesar o bebezinho também. Ok. Bem? Então, vamos lá. Tranquilo. E aí, pessoal, se tiver alguma... Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. A Rafa. A Rafaela queimou a pé. A Rafa, o quê?
que ela tinha queimado a perna. Sério, Rafa? Nossa, sério, eu tô aqui. Dei uma atrasada. Você não Dei tem uma que atrasada, mas tô aqui. Não, eu tô em casa, eu tô em casa. E o Renato, tudo bem, Renato? Renato tá quietinho. Então tá. O Renato, ele entrou na sala, deixou o computador ligado e saiu. Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Ó, pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone ligado, mas vocês me perguntem, assim que vocês quiserem interromper a aula, vocês entram, tá bom? Tá bom. Então, continuando aqui. Tá todo mundo vendo aí a aula? Sim. Bom, então, quais são os sinais de uma criança? Então, num adulto, passou de 100 batimentos por minuto, você já fala que é parada. No caso de um RN, principalmente se ele nasceu prematuro, o batimento cardíaco dele normal é de 120 a 140. É a milhões de coraçãozinho. Quer dizer que a frequência respiratória, óbvio, também é mais rápida. O que é normal para nós? De 12 até 20 incursões por minuto. Num recém-nascido, principalmente se ele for prematuro, ele pode respirar até 60 vezes, né, em um minuto, que é normal, tá? Então, a frequência cardíaca do bebê, a frequência respiratória, ela é muito rápida. Num adulto, a gente já consideraria que o paciente vai parar, porque o coração está muito além do que deveria. Então, para um que nasceu de tempo, né, é de 100 a 140, sendo que a frequência respiratória está ali entre 30 e 40. E aí a gente vai até a adolescência, que é o que a gente praticamente traz para a vida adulta, né? Qual que é o ideal? A frequência cardíaca ser de 60 até 100, ali tá 80, mas 100 até 100 é normal. E a frequência respiratória de 15 a 20, mas se for 12, também tá normal, de 12 a 20. Então, qualquer valor diferente disso é extremamente preocupante, porque o coraçãozinho dele já bate até 140. Imagina se você vai atender, ele tá 200. Aí não vai aguentar, uma hora esse coração vai parar. E o que costuma causar essas alterações no RN? Febre, dor. A criança, vamos falar da criança, né? Então, a criança de até 4 anos de idade. Você olha para a cara dela, ela começa a ficar moada, e aí você olha em região de pescoço, você vê os vasos pulsando. Aí você coloca o dedo, você vê que o coração está acelerado. E a respiração também aumenta, né? Pode pegar um termômetro que essa criança está com febre. Às vezes ela não fica quentinha, né? Mas aí pode ver que ela está com febre. Se ela não está com febre, ela está com dor. Porque são fatores que elevam a frequência cardíaca da criança. E aí, às vezes, você olha para a cara dela, ela tá lá largada, moada. Porque se ela tá serelepe, é um motivo para aumentar a frequência cardíaca. Mas se ela tá lá moada, você fala, meu Deus, essa frequência cardíaca, essa criança não vai aguentar. Daqui a pouco tá tão aceleradinho o coração que vai parar. O que é isso? Febre, dor, algum desconforto. Mas a criança saudável, num quadro febril, ela pode chegar a parar? Se a febre passar de 40 graus e a frequência cardíaca chegar a 200, ela pode parar. Primeiro ela convulsiona e aí ela para. Caramba. É muito difícil isso acontecer porque, graças a Deus, a gente tem uma glândula no cérebro, a hipófise, que ela vai organizando isso. Então, antes que a criança pare, então ela começa a se debater. E é uma situação tão... Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. É uma situação tão desesperadora que não tem como... Só se a criança está sozinha. E dificilmente uma criança pequena assim tá sozinha. Então, quando uma pessoa vê, ela já corre com a criança. Então, dificilmente evolui a coisa, né? Os antigos faziam, que é o que eu faço hoje, que é o que para mim dá mais certo.
põe debaixo do chuveiro. Põe debaixo do chuveiro, que é para esfriar principalmente quem? A cabeça. Então, a cabeça vai esfriando, o corpo vai esfriando e medica. Mas, a priori, é resfriar o corpinho dela. Dá muito certo isso. Então, você esfria a criança e aí você vai ver que os batimentos cardíacos começam a desacelerar, que ela começa a normalizar, tá? E a pressão? A pressão, a média é de 10/6. Tem muitas mulheres que a pressão normal é de criança, né? De 10/6. Tem mulheres que chegam a uma média de 9/6, tá bom? Então, gente, o que é uma parada cardiorrespiratória, né? Eu vou, verifico os batimentos cardíacos dessa criança e não encontro. Oi? Me fala a diferença da pressão sistólica para diastólica. Então vamos lembrar lá do coração. Então, o coração, a gente fala, o coração tá batendo. Não é que ele tá batendo. A gente tem aberturas e fechamentos de válvula. Quer dizer o quê? Que o meu coração, ele relaxa, ele distende para receber o sangue que vai entrar no meu coração. Quando isso acontece, esse relaxamento, né? Essa distensão, o sangue entra com uma pressão. Então, é uma pressão, digamos que menor. É uma pressão que a gente chama de diastólica. É uma pressão que quando tem esse relaxamento, o sangue entra com menos força, menos pressão. Então, quer dizer que para esse sangue, para todo o meu corpo, o meu coração tem que fazer uma contração. Ele tem que fazer uma compressão muito forte. Forte o quanto? A ponto de mandar sangue para todo o meu corpo. E isso inclui cabeça, membros superiores, membro inferior. Então, uma contração é o quê? Uma sístole, tá? Então, essa contração faz o quê? Uma pressão maior. Então, essa pressão maior, dentro das minhas artérias, o sangue vai passar dentro das minhas artérias, em média, com 12 milímetros de mercúrio, de 12 a 10 milímetros de mercúrio. Então, quando relaxa, entra o sangue, fazendo uma pressão menor. Essa pressão menor, ela é em torno do quê? No caso de uma criança, né? De 6 a 5 milímetros de mercúrio. Então, contração maior sístole, né? Uma menor diástole, então maior 12, menor 6. Então, dentro da minha artéria vai correr um sangue por pressão arterial, que dá uma média de 12/6 milímetros de mercúrio. Então, e assim vai, né? No caso da criança, ela é um pouquinho menor que o coraçãozinho, embora bata mais rápido, a pressão é menor, tá? Então, obrigada. Imagina, vão perguntando aí, tá, gente? Então, assim, a parada cardíaca de uma criança, a gente observa se tem batimento cardíaco. Desculpa, a parada cardíaca num adulto, a gente observa se tem batimento cardíaco. Não tem batimento cardíaco, a gente ressuscita. Caso criança, se ela tiver com o coração batendo, mas estiver batendo, por exemplo, 60 vezes em 1 minuto, já é parada. Não precisa o coração parar de bater, porque 60 vezes por minuto, né, você vai lá e põe a mãozinha no coração ou ausculta com o esteto, se você está no ambiente hospitalar, ela está parando. Mas está 60. 60 é normal para um adulto, para uma criança é parada. Então, a gente já começa o processo de ressuscitação. Então, eu coloco os meus 2 dedos indicadores em cima do... não sei se dá para vocês verem o meu mouse. Coloco os meus 2 dedos indicadores. Essa mão aqui na cabeça, ela não é correta. O correto é essa mão, tá aqui debaixo do tórax para estabilizar. Porque quando eu começar as compressões, essa mão não deixa que o tórax afunde.
junto com a compressão. Então, eu coloco essa mão aqui de baixo e começo a compressão. Por isso que, particularmente, eu gosto mais desse tipo, só que dói a mão. Essa região aqui, ó, ela fica que parece a semana inteira doendo. Então, por que que eu gosto mais? Porque os outros dedos estão estabilizando a coluna e aí eu faço a compressão. O ideal é que essa compressão chegue a afundar até 2 a 3 centímetros o tórax. E o tórax do bebê afunda. É muito molinho, é uma cartilagem que você fala vai quebrar, não quebra. E tem que ser o suficiente para simular um batimento cardíaco para que mantenha o FSC, fluxo sanguíneo cerebral. Porque esse cérebro está em formação, né? Ele está formado, mas ele está em desenvolvimento. Então, se eu paro, o coração para, esse fluxo é interrompido. A cada 1 minuto que o cérebro não recebe oxigênio, não recebe sangue, o sangue transporta hemoglobina, ocorre morte celular. Então, 10 minutos de parada na cabecinha de um RN, vocês imaginam? É muito complicado. Então, a gente tem que fazer as compressões. Eu gosto mais desse formato, mas em compensação a mão dói muito essa região. Ela tende a dar uma cãibra, principalmente quando a gente não está mais habituado. E aí, o que eu faço? 15 compressões e 2 ventilações. Então, eu comprimo e ventilo o bebê. O ideal é que seja ventilado com uma máscara conectada ao ambu. Acoplo a máscara bem vedada no rosto, para que não haja vazamento de ar, e ambuso. Comprimo 15 vezes, ambuso. No caso, se for um profissional só, então a gente faz 30 compressões. Aí você fala assim, precisa de 2 pessoas para fazer a massagem cardíaca? Não é uma realidade, normalmente só tem a quantidade mínima ali de profissional e pronto. Só que assim, chega uma hora que é comprovado que a sua massagem perde eficácia, porque por mais que você tenha a habilidade, né, tenha, como eu posso dizer, a prática, você não aguenta, você cansa, e por mais que você tenha força de vontade, você não quer deixar esse bebê parar, você não aguenta. Então, a gente sempre reveza, né? É comprovado cientificamente que a sua massagem, ela perde a eficácia. Então, grifem lá, ó. Se eu ver que o bebê, ele tem batimento, mas os batimentos têm em torno de 60, é parada. Já começa a reanimar. Se eu tô vendo que ele tá ficando cianótico, começa a reanimar. Por quê? O que é a cianose? A ausência de oxigênio. Se ele tá ficando roxo, o bebê, sem razão nenhuma, é porque o coraçãozinho dele tá parando. A ausência de oxigênio é a ausência de sangue circulando. É a ausência de hemoglobina transportando o oxigênio, tá? Então, ó, a posição da máscara, eu vedo essa cabecinha aqui, então não pode escaparar pela boquinha nem pelo nariz, e realizo as compressões. Esse modelo aqui, ele cansa um pouco menos a mão, mas na minha opinião, nessa situação é muito mais eficaz. Trabalhei muitos anos em UTI neonatal, e eu, né, peguei, infelizmente, muitas paradas, e é bem complicado mesmo. Então, eu preciso avaliar quem? A dor. O bebê fala, ai, tô com dor, tá doendo. Não, mas ele mostra sinais. Então, é normal um bebê chorar? Óbvio. Só que o bebê, ele chora para expressar uma vontade dele. Ele tem dor, né? Ele tem fome. Ele tá desconfortável. A fraldinha tá irritando. Alguma coisa tá irritando. Então, eu observo o choro dele. Ele tem um choro padrão. Então, ele fica desconfortável, ele fica irritado. Só que dependendo da intensidade do choro,
Ah, ele tá com dor. O que que seria dor? Poderia ser uma cólica, porque ele, ao mamar, ele deglute ar também. Então, o intestino dele não é... Ele não sabe que ele tem que fazer força para soltar, né? Esses gasezinhos que eles vão acumulando. Então, começa a acumular e dói. Ou então ele começa a ter alguns reflexos exagerados. Você chega para ver aquele bebezinho, ele tá com a testa franzida. Mas que o bebê tem que estar com a testa franzida? Com as mãozinhas extremamente fechadas, né? Uma posição de defesa. Ele não gosta que mexe nele. Essa criança tá com dor. Não é normal. Você vai mexer nela, na criança, ela geme, né? Você vê que para mim, acho que o maior sinal de dor é quando eles fecham aquela mãozinha e trazem as duas mãozinhas para o peito. É como se eles quisessem se proteger e se posicionar de novo como feto, né? Eles se colocam na posição fetal. Como quem diz, não mexe em mim. E isso é uma forma da gente poder dizer que o bebezinho tá com dor. Ele não tá falando, mas dá para ver que ele tá com dor. Então, o que seria a equipe multidisciplinar dentro de uma terapia intensiva? Hoje, graças a Deus, tem monitorização, né? A gente tem, de acordo com o Ministério da Saúde, e isso é uma das poucas coisas que funcionam no Brasil, mas funcionam. A gente tem dentro de cada UTI, obrigatoriamente, uma equipe formada no mínimo por um médico que faz as visitas diárias. Tem que ser o mesmo médico. Por quê? Ele faz um trabalho horizontal. Então, quer dizer que fica um médico plantonista. Então, esse médico, ele trabalha das 7 da manhã às 7 da noite. Então, alguém rende ele entrando às 7 da noite, ficando até 7 da manhã. Óbvio que são médicos diferentes, porque ninguém aguenta trabalhar assim. Então, cada dia é um plantonista. Normalmente ele trabalha 12, folga 60. 12 por 60. Então, ele tem que intercalar obrigatoriamente com outro médico plantonista. Só que para que haja uma comunicação linear entre esses médicos, coloca lá um plantonista diário, que só faz 4 horas. Quer dizer o quê? Que esse plantonista vai ver todas as manhãs, que é o que que eles costumam ficar, todas as manhãs, todos os médicos que vão passando por ali. Então, ele faz uma comunicação, passa intercorrência, fala sobre evolução, como que aquele paciente está evoluindo. Aí tem que ter um médico, um enfermeiro, tanto para coordenar da mesma forma, né, diária, quanto que um enfermeiro que fica ali só na assistência. Então, a cada 10 leitos de UTI, tem que ter um enfermeiro. Então, eu acompanhei o estágio de fisioterapia neonatal no Amador Aguiar, que hoje, infelizmente, vocês não têm mais. Então, era eu e o professor Lucas, na época, a gente acompanhava esse estágio, eu fiquei uns 4 anos lá no Amador Aguiar acompanhando estágio. Lá, a UTI é praticamente uns 30 leitos. Ela é bem divididinha, então são quadrados, né? São quartos, que dentro de cada quarto cabe 6 leitos. Então, se eu não me engano, devia ter uns 6 vezes 6, acho que dava uns... Eu acho que era mais ou menos isso, uns 36 leitos. Então, quer dizer que a cada leito, obrigatoriamente, tem que ter um fisioterapeuta, desculpa, a cada leito não, a cada 10 leitos tem que ter um enfermeiro, um fisioterapeuta para coordenar a equipe e técnicos de enfermagem, um técnico a cada 2 leitos e um fono por período, né? Então a gente fala que normalmente o físio, o fono, a gente trabalha 30 horas por semana. Então, como que pode ser isso em escala de plantão?
mesma coisa, 12 por 60. Você vai trabalhar no mês 10 plantões, porque a gente tem que cumprir 120 horas. Então, quer dizer que em um mês você vai trabalhar só 10 dias. Ah, dá bem para vocês conciliarem com outro emprego, na minha opinião. Tem gente que, ok, obrigada, já tá bom. Então, hoje faz essas horas distribuídas 6 horas por dia. Então, coloca lá, vamos dar um exemplo, das 7 da manhã às 13, né? À 1 da tarde. Aí, como que funciona? Normalmente trabalha 5 dias e folga 2. Não existe vida profissional em ambiente hospitalar com sábado e domingo. Então, a área hospitalar é uma área que eu indico muito, principalmente vocês que vão ingressar logo na vida profissional. Aí é uma área que eu, se fosse vocês, não descartaria em hipótese alguma. Mas já ciente que final de semana não é algo que a gente costuma ter. Então, eu comecei a trabalhar. Eu folguei segunda e terça. Olha que delícia. Vou ficar em casa, segunda e terça. Isso é bom? Depende, por quê? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai trabalhar, né? Então, trabalha 5 e folga 2 dias. Então, essas são as escalas. Ou faz 12, né? Trabalha segunda-feira das 7 da manhã às 7 da noite, ou das 7 da noite às 7 da manhã, e folga 60. Então, você vai folgar terça e quarta. Na quinta, você volta a trabalhar. E por aí vai. Então, não tem feriado, não tem Natal, Ano Novo, enfim. É assim que Professora, rola. aonde que a faculdade está fazendo os estágios agora, hospitalares? No Hospital Regional de Osasco. Entendi. O Hospital Regional de Osasco, só fugindo da aula 2 segundos, eu tive em contato com o Dr. Milton, né, o chefe da fisioterapia. Então, eles estão sem estagiários lá, porque, né, cancelou tudo por conta da pandemia. Ele me passou que lá não teve nenhum caso até agora do corona. Não tem ninguém internado. Foi disponibilizado 30 leitos e não teve nenhum caso. E os estágios estão cancelados, né? Mas enfim, voltando para a aula. E até vocês estão qual semestre mesmo? Estamos no sexto. Sexto. Ah, então é bem capaz que vocês ainda peguem o regional. A gente não tem intenção de sair de lá, não. É um campo muito rico para fazer estágio. Muito rico, só que não tem UTI neonatal. Bom, então assim, dentro dessas equipes, o que está batendo forte hoje, né? A questão da humanização. Então, de acordo com o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, a gente tem, então, a permanência em tempo integral dos pais dentro desse local de internação. Então, a mãe, ou o familiar, às vezes, né, a mãe faleceu durante o parto, enfim, a criança, ela pode ficar com alguém acompanhando. O que a gente, até como profissional, né, de uma UTI, a gente aconselha que a mãe, de fato, vá para casa. Ela descanse, se recupere, porque ela passou por um processo, principalmente se for uma cesárea, é um processo cirúrgico. E ela fica mais forte para poder conseguir lidar com a situação. Mas normalmente, e assim, às vezes ela tem outro filho, tem outros afazeres, mas na grande maioria, principalmente se é o primeiro filho, ela fica lá. Então, a gente tem que confortar, né? Tem que deixar, é autorizado, a mãe pode ficar. Então, dentro de uma UTI neonatal, o que a gente, como físio, faz? A gente avalia, prevenir, né, algumas alterações cinético-funcionais. Eu queria muito poder estar dando essa aula pessoalmente para vocês, porque eu já ia mostrando algumas técnicas, alguns manuseios que a gente trabalha com o bebê. Então, tem coisa que o Ava ali não fala, mas toda vez que eu ia atender um bebezinho, eu gostava muito de fazer charutinho,
que é o quê? Eu pego um lençol e envolvo o bebê como se fosse um charuto mesmo, justamente para ele ficar bem firme, seguro, né? Porque assim, ele ficou lá 9 meses dentro de um lugar bem apertadinho, quentinho, que os bracinhos dele e as perninhas estavam o tempo todo o quê? Presa. Daqui a pouco ele solta, ele sai. Quando ele sai, o que que acontece? Os bracinhos dele. Deixa eu ligar a câmera aqui para eu mostrar para vocês como que ele faz. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver se eu sei mexer nisso. Não olhem para minha cara, tá bom? Que eu tô em casa toda largada. Vocês estão me vendo? Eu tô aparecendo aí para vocês? Tá sim. Não. Dá pra Então, ver. o bebezinho, Tá quando você pega ele, a primeira coisa que ele faz é assim com a mãozinha. Quem já pegou um bebê sabe que ele faz assim. Então, o que que eu faço? Pego um lençol, dependendo do tamanho, eu pego uma fronha, cruzo uma parte na frente, cruzo a outra parte e envolvo ele como se fosse um charutinho. Então, os bracinhos dele vai ficar bem presinho, as perninhas vão ficar bem segura e ele se sente mais confortável para eu poder trabalhar em cima dele. Então, esse bebê, ele tem o quê? Durante a gestação, ele fica localizado no útero, obviamente, mas em cima da veia, da artéria aorta da mulher, porque a artéria aorta ela sobe do coração, certo? Que é o que a gente chama de artéria aorta ascendente, ela passa por uma circunferência, uma meia circunferência, né? Um arco circunflexo, que é onde vai emitir sangue para a cabeça, e essa artéria aorta descende, ela desce, porque ela vai passar sangue para todo o corpo, não é isso? Então, a artéria aorta, ela chega a passar pela cavidade abdominal. Então, o bebê, ele fica lá encolhidinho durante 9 meses com um batimento de quê? Dessa artéria aorta pulsando sangue para todo o corpo da mãe. Então, quando a gente vai atender um bebê, eu ponho ele nesse charuto, acolho ele e na região do bumbum, porque o bebê ele só vira a partir do último trimestre, ele tá lá sentadinho, ele tá na posição caudal, né? Ele fica parecendo um budazinho. Então, essa artéria aorta fica batendo, essa artéria aorta da mãe fica batendo no bumbum do bebê. Da hora que eu vou atender o meu bebê, eu já fiz esse charutinho, o que que eu faço? Eu começo a dar tapinha no bumbum dele. Por que que o bebê acalma quando a gente dá tapinha no bumbum dele? Porque ele lembra da situação intraútero que ele ficou durante 9 meses com aquele batimento da artéria no bumbum. Então, toda vez que a gente vai atender um bebê, quanto mais a gente acolher ele, deixar ele firme, seguro, tentar acalmá-lo, vai ser melhor e vai facilitar a atuação do físio dentro de uma UTI. Então, a gente trabalha com técnicas de manobras para fazer com que eu mantenha as vias aéreas superiores abertas para que ele consiga inalar. Então, eu vou trabalhar com vibrocompressão, eu vou trabalhar com manobras de vibração. Eu vou ver se eu pego um bebezinho na próxima aula para eu mostrar para vocês. Não sei se vocês estão me vendo aí. Então, a gente que cuida do ventilador mecânico, então nós instalamos o ventilador mecânico, a gente tira o ventilador mecânico, toda a parte de oxigênio, a parte de mobilização motora, a mudança de decúbito. Um bebezinho ele não pode ficar o tempo todo na mesma posição. Então a gente vira ele, eu faço coxins. O que que eu faço? Não tenho nada aqui para mostrar para vocês. Pego um lençol, enrolo esse lençol e faço como se fosse um U, né? Como se fosse um de fato, e coloco ele com a perninha para cima, viro ele de lado. Tem várias coisas que a gente pode fazer com esse bebezinho dentro da fisioterapia. Isso tudo é fisioterapia, né? Então, assim, a qualidade da assistência dentro de um ambiente hospitalar
não só referente à fisioterapia, de todos os profissionais, é, de fato, humanizar. Então, né, o Ava traz um texto enorme lá para vocês. O que para mim é importante? A questão do acolhimento, né, esse atendimento ao usuário, um trabalho muito cuidadoso. Foi como eu disse no começo da aula, a gente não precisa né, ter pulso, ser bravo, né, tô num ambiente de UTI, eu tenho muita responsabilidade, aquela carranca. Não, a gente tem que ser calmo, mas tem que ser rápido. Tem que, rápido, porque é muito instável. Então tem que ser muito detalhista. Se você tem um perfil já disperso, não é um local que eu aconselho você a trabalhar, porque então você está atendendo um bebê, o seu ouvido tem que estar aqui ouvindo os alarmes, monitor cardíaco, ventilador mecânico. Quer dizer que com o olho você já tem que estar atento se aquela mãozinha não está pronta para arrancar uma sonda, se não está pronto para puxar um tubo, se o bercinho ele está aquecido o quanto? O suficiente para ele manter a temperatura corpórea, né? Então, tem toda uma gestão, tem toda uma administração. Então, a gente tem que gerir, tem que estar ali, fazendo uma logística e olhando tudo, tá? Então, o fisioterapeuta, ele recebe um bebê na UTI neonatal. A gente que recepciona, justamente porque quem vai conectar ele no ventilador mecânico somos nós. Então, a gente instala, a gente ajusta os parâmetros ventilatórios. Então, a gente manuseia, o enfermeiro, ele vai lá atrás do quê? De acesso, de sonda de alimentação, ele vai lá para fazer os cuidados gerais, que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes. O médico, ele avalia, faz a parte dele e vai embora. Quem fica o tempo todo manipulando somos nós. Então, eu tenho, né, que ver a frequência cardíaca dele, o nível de oxigênio no sangue, aqui o oxímetro, sem contar que é tudo muito fofinho, né? É tudo muito inho dentro de uma UTI. Então, a parte de inalação. Por que em algumas UTIs eles deixam para nós fisioterapeutas fazermos a inalação? Porque libera muita secreção. Então, nessa que já liberou, que fez a inalação, a gente já manobra, já desce uma sondinha, aspira aquela secreção, e o bebê já fica higienizado no que diz respeito às vias aéreas. Então, tem algumas manobras que eu não preciso nem descer a sondinha. Então, por exemplo, eu posiciono meu bebê, acho que na unidade 4 eu vou falar melhor sobre isso, aí eu vou pegar um boneco para mostrar para vocês. Eu posiciono meu bebê, eu fecho a glote dele. Então, quer dizer o quê? Que a boquinha dele tá fechada, pego uma seringa, dentro dessa seringa eu coloco lá, em média, 10 ml de soro, enfim, até 20 ml de soro. Soro o quê? 0,9% de sódio. É como se fosse água de mar, né? É salgado. Então, eu fecho essa boquinha, injeto essa água nessa outra narina, já sai toda aquela secreção, porque ele não consegue assoar o nariz, né? Igual nós. A gente assou o nariz e limpou. O bebezinho não, vai acumulando aquela secreção. É um lugar quente, úmido, então é um lugar propício para desenvolver uma IVAS, infecção de vias aéreas. Então ele começa a ter muita secreção. Então a gente faz esse movimento em L, estila o soro, já sai a secreção. Então a gente estimula o desenvolvimento motor. Dá para trabalhar a hidroterapia dentro de uma UTI neonatal, isso é muito incrível, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. E assim, orientar os pais, né? Fazer com que esse pai saiba como lidar com essa criança em casa depois, tá? Então, a gente evita a manipulação excessiva, atende o que é para fazer e deixa a criança quieta, mesmo porque algumas crianças saem da UTI viciadas em colo, isso é péssimo para a mãe. Algumas crianças, parece que a hora que elas vão descansar, vem alguém mexer nelas, né? Então,
Ó, aqui algumas imagens para vocês verem. Então, por exemplo, uma rede dentro de uma isolete. Isso daqui é estimulação sensório-motora. É uma delícia, eles adoram. Então, eles vão ficando cada vez mais espertinho. Então, aqui é o posicionamento da mão para a gente fazer as manobras. Eu tô falando de criança, às vezes, de 900 gramas, de que, assim, eu já atendi um bebê de 400 gramas, mas infelizmente ele faleceu. É até, da aflição até de pegar. A Rafa nasceu de 600 gramas, não foi, Rafa? Era um cachorro... 800. Quanta? 800. Era um cachorro quente com purê. Então, ó, se vocês veem a posição, praticamente o bebê é do tamanho da palma da mão. Então, a gente manipula. Esse é o método canguru. Então, é a pele desnuda da criança com o contato da pele desnuda do seu responsável. Então, a gente coloca a mãe aqui, mas nem sempre é a mãe que tá, né? Então, a gente pode lidar com uma situação de abandono, a gente pode lidar com uma situação que a mãe, infelizmente, faleceu. Então, esse contato pele ajuda o bebê a desenvolver, mas de contrapartida, não obrigatoriamente ser a mãe. Chama de método canguru. Então, o fisioterapeuta, normalmente, que posiciona o bebê. A gente coloca ele numa posição similar a intraútero, né? Flexãozinha de quadril, joelho, envolve um lençol como se fosse uma bolsa canguru mesmo, e apoia principalmente o ouvidinho no coração, para que ele ouça o batimento cardíaco. E aqui, né, o que a gente fala, que eu chamo de hidro, aqui é um baldezinho bonitinho, né, mas que nem eu, minha nossa, eu trabalhei no Amadora Guiar, trabalhei não, dei estágio no Amadora Guiar, então lá era um balde mesmo. Não tinha desenho. Hoje acho que até vende alguns com desenho. Tem mãe que prefere dar banho assim. Então, ó, que a foto não é muito favorável. O que a gente faz? Deixa só a cabecinha para fora e deixa a criança ali dentro se mexendo. Por quê? É como se fosse uma hidroterapia para ela. É como se fosse, não, é uma hidroterapia, tá? Então, só aproveitando a imagem para eu mostrar para vocês, então aqui está o ventilador mecânico, e aqui atrás, aquilo que eu havia dito no começo da aula, ó, uma rede de suprimento de oxigênio, que universalmente sempre vai ser representada pela cor verde, e uma rede de suprimento de ar comprimido, que universalmente vai ser representado pela cor amarela. Então, opa, desculpa. Então, esses dois, no caso, o ar e o gás, se misturam dentro do ventilador e ofertam para o paciente um aporte de oxigênio. Agora não vai, só porque eu quero não vai. Tá? E aí, a gente começa a falar sobre ventilação mecânica. Só que daí a gente começa na próxima aula. Eu vou voltar aqui para ver a carinha de vocês. Libera aí, gente. Deixa eu ver um pouco a cara de vocês. Eu preciso ver gente também. Wagner, cadê você? Ai, professora, eu não tô representável. Mas olha pra mim, eu tô com um macacãozinho de oncinha, quando na vida vocês vão ver. Calma aí. Vamos conversar um pouquinho, quero saber de dúvidas, quero saber... O Renato não tá falando porque tá sem microfone, tá? Pediu pra avisar. Tá bom. Ai, tá lindo, maravilhoso. Oh, participação especial aqui da situação. Bernardo. Oi, Bê, tudo bem com você? Você perdeu o Lucas. O Lucas veio aqui também. Ele, mamãe. E aí, ficou alguma dúvida até aqui? Não, hoje era para eu dar continuidade a partir da 2.3, mas eu não achei justo. Então, eu comecei da 2.1. Semana que vem, a gente vai falar de ventilação mecânica. Então, assim,
deem uma lida. Sim. O que foi acordado, né? Que as aulas fossem como se fossem sala de aula. E a gente tinha combinado 3 aulas a cada 15 dias. Vamos fazer toda terça? Pode Eu ser? prefiro toda Sim, ainda mais que a gente Ainda mais que a gente não vai fazer intervalo, nada. melhor. Sim, Então, toda terça, eu já deixei o link reservado para vocês toda terça-feira para a gente entrar, tá bom. tá bom? Tá bom. E aí, eu gravei a aula, não sei se dá para ver aí para vocês, aí eu vou Tá disponibilizar gravando. lá no Ava para Tá, vocês tirarem as dúvidas, enfim, para a gente ir conversando, tá bom? Tá. Tá saudade. Gente, eu não sabia que eu gostava tanto de dar aula. Meu Deus, tô sentindo falta. tá descoberta. Faz falta. Então tá bom. E no mais, tá tudo bem? Tudo bem de Tá, saúde Tudo aí? bem, tudo ótimo. Tranquilo? Ótimo. O Carlos aí tá na boca do gol. Daí a gente vai fazer aula prática com o seu bebê, tá bom? Trazer ele pra fazer uma hidroterapia. Ai, Opa, no balde. Igualzinho da foto. Oi? Eu tenho o balde igualzinho da foto. Não, hoje tem uns baldes lindos, né? Que eles chamam de ofurô. Com Sim. peixinho, com não sei o quê. Imagina, no Amador Aguiar era aquele baldão mesmo que a gente pegava lá, esterilizava e usava. O baldão verde. Então tá bom, meus amores. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Tá, Tá tchau, bom. prof. Obrigada. Beijo. Obrigada a Beijo. vocês. Tchau. Tchau, 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 galera. Tchau. tchau. Tchau, Mari. Tchau. Felicidades.